Eu não vou falar uma palavra nessa performance, mas convidei muitas das mulheres do meu Instagram a dizer tudo que está engasgado, tudo que a Anastácia não pôde dizer, tudo que muitas de nós não podemos dizer vai estar impresso, para que todos possam ler. Esse não é um trabalho fácil para mim. Falar sobre mulher é sempre um desafio muito grande, porque eu ainda tenho muitas dores. E é a minha causa de vida que eu vou levar até a minha morte. A ideia de fazer uma performance na rua foi a saudade do teatro. A saudade de olhar para o olho das pessoas e ver conexão. Ter a reação das pessoas. Saber o que elas estão sentindo. Fazer com que as pessoas sintam algo e transmitir uma mensagem através da imagem. Eu tive essa ideia ontem e amanhã já é performance, então tem tudo certo pra dar errado, mas vai dar certo, porque sempre dá. E aqui não é uma questão de logística do melhor texto, da melhor caracterização, e sim de trazer para minha cidade, para Maricá, antes que eu vá embora daqui, algo que eu só pude vivenciar longe. Nunca vi uma performance forte. E as performances no Dia da Mulher sempre me tocaram num lugar muito especial. Eu uso a internet para me comunicar com minhas fãs, com pessoas que eu admiro, com pessoas que têm a mesma dor que eu, pelo simples fato de ter nascido mulher. Simone de Beauvoir, uma grande feminista branca, que diz: não se nasce mulher, torna-se mulher. E a história foi escrita por homens. Isso diz muita coisa sobre o porquê dói tanto. E pensando também num feminismo onde a mulher preta não está no mesmo lugar da mulher branca, eu trago para essa performance a maior, na minha visão, a maior feminista preta de todos os tempos, Anastácia. Mestiça, sua mãe foi escravizada, veio do Congo com 112 pessoas dentro de um navio, foi arrematada por 1000 réis na época. E assim que foi pega, foi estuprada pelo seu senhor. Engravidou da Anastácia. E a Anastácia foi descrita até hoje pelo povo preto e livros como uma mulher linda, porque sua pele era muito escura e seu olho era muito claro. Filha de um estupro. Todos os senhores, todos os homens brancos queriam ela, mas ela era brava, forte, guerreira, destemida, ela não cedia. Isso era visto como um afronto. E por não ceder, ela foi condenada a passar o resto da vida usando uma máscara de ferro. Sempre vocês vão ver a Anastácia com uma máscara na boca. Só tirava para se alimentar. Quando tirava. Tudo isso porque ela não aceitava ser estuprada pelos seus senhores. Uma mulher nascida da violência sexual foi condenada a se calar, a estar amordaçada por não aceitar a violência sexual do seu corpo. E é ela que eu trago pra rua. Muita gente não faz ideia de quem é a Anastácia. Muita gente não faz ideia do quanto a gente sofre violência sexual todos os dias. E as pessoas nos veem aí livre e não fazem ideia de quanto a gente ainda tá amordaçada. Seja pelos ideais machistas do patriarcado, seja pelo olhar de julgamento, seja pela fala, quando a gente passa por alguma situação de vulnerabilidade que ataca a gente num lugar que só
Só nós sabemos o quanto machuca. Essa mordaça, ela ainda não caiu. Não seríamos todas nós um pouco Anastácia, então? Se não aceitamos estar no lugar de façam o que quiser com o meu corpo. Não é isso que vocês fazem? Mordaçar a gente? Mas aonde o feminismo entra na minha vida de maneira tão radical? Eu não sei dizer exatamente aonde. A primeira vez que eu tive contato com a Anastácia, essa santa das matrizes africanas, essa mulher, esse símbolo de resistência, de luta, essa força, essa potência negra silenciada por brancos, por homens, por violências. Essa mulher me veio quando eu tinha 19 anos e eu estava dentro de um teatro e eu pude conhecê-la. E eu lembro que eu chorei tanto quando eu me deparei, porque foi tão forte, e de alguma forma eu me identifiquei com ela. Porque ela não estava aceitando aquela violência, ela não queria ser violentada, o corpo dela era de direito dela. Ela não estava ali para isso. E na faculdade, muitas percepções, fui estudando o feminismo, entendendo, até o século XIX a mulher era colocada num lugar de fato inferior ao homem. Se a gente for identificar o que é o patriarcado e saber que o Brasil, o mundo é um lugar do patriarcado, onde o macho alfa, o macho, o homem, ele é o centro do mundo, ele só está abaixo de Deus e a mulher está ali para servi-lo, nós estamos aqui praticamente para ser capacho. E eu não aceitava esse lugar, nunca aceitei. Eu odiava ser mulher quando era criança. Porque ser mulher é vir com fardo de ter que trabalhar mais dentro de casa, eu detestava isso, eu ficava com raiva. Mas como isso bate em mim de forma tão brusca desde criança? Eu não sei, eu só sei que é assim. E eu não aceito desde nova. E eu fui estudando para tentar entender de onde saía tanta revolta desse sexismo. Por quê? Por que tanta diferença de sexos? Se somos todos iguais, como sempre dizem, por que somos tão diferentes? Para servir. Eu não tô aqui para servir ninguém, eu tô aqui para me servir. Por que o meu corpo tem que estar sempre à disposição de alguém? Por que o meu corpo pode ser tocado ou não ser tocado, ou tem que ser pauta de alguma coisa se ele me pertence? Por que a discussão do aborto é sempre do outro e não minha, se o corpo é meu? Eu nunca consegui compreender isso. E ainda não compreendo. Existe também uma pauta muito importante, que é entender que enquanto essas mulheres brancas estavam na rua lutando por pautas femininas, as mulheres pretas estavam na casa delas cuidando de seus afazeres e cuidando de seus filhos. Então, a palavra feminismo ela é muito problematizada na causa preta, o que me coloca num lugar de muita reflexão. Daí nasce o mulherismo, que é onde as mulheres pretas são de fato escutadas, onde elas podem falar sobre suas dores e suas mazelas. É um movimento criado para isso. Quantas de nós não temos medo? Medo. Apenas medo. Medo de sair na rua, medo de andar, medo de ter uma pessoa, encontrar alguém que a gente não conhece direito, medo de nosso namorado, de nosso companheiro surtar, de ciúme, medo. São tantos medos que eles até me silenciam. Segundo o IBGE, de 2021 a 2022, a cada 6 horas, uma mulher é morta, vítima de feminicídio no Brasil. Violência doméstica, abuso sexual, isso a gente nem faz ideia. As pessoas acham que os casos de abuso, os casos aumentaram. A diferença é que agora a gente tem delegacia da mulher e que agora as pessoas conseguem denunciar e computar. É claro que não aumentaram, isso sempre existiu. Talvez mais do que agora. Mas ainda assim, isso é muito sério.
As mulheres, elas continuam morrendo, sendo estupradas, violentadas desde criança até sua fase adulta. A mulher, ela não tem sossego, ela pode estar anestesiada num parto e um homem pode estar ali, violando seu corpo. Uma mulher, ela não pode estar passando mal num hospital, pedindo de ajuda, precisando de ajuda, porque ela pode estar ali, vulnerável e sendo abusada. Eu tive muitos casos muito doloridos e que eu demorei uma vida até conseguir falar. Com 31 anos eu consigo dizer algumas coisas que aconteceram comigo e esse documentário fala sobre mim, mas não é sobre a Ingrid. Esse documentário é sobre uma legião de mulheres exaustas que sangram todos os dias e não é pelo útero, é pela alma. É um sangue profundo e que não tem como cessar. Porque por mais que ele estanque, uma hora ele volta. Esse ano eu resolvi juntar toda a minha família, minha mãe, meu pai, o meu irmão, minha cunhada, e contar para eles algo muito sério que eu vivenciei. Quando eu era criança, eu não me lembro exatamente a idade, porque acho que meu cérebro fez questão de apagar. Mas talvez eu tivesse 5 anos, eu não sei. Eu vi um amigo do meu pai lá em casa. Ele era um amigo muito querido por todos, muito bem visto por todos. Todos achavam ele muito engraçado. Eu tenho questões com palhaço até hoje, talvez seja por isso. Esse amigo, ele me molestava e ele me ameaçava. E eu era uma criança. Eu sou uma, no meio de centenas, milhares e dezenas de crianças homens e mulheres, que passaram por algum tipo de abuso sexual na infância. E essa é uma pauta que eu levanto nesse documentário porque até o último dia da minha vida eu vou lutar contra isso. Quando eu tomei coragem para denunciar, ou quando eu entendi que isso era crime, porque no Brasil a legislação é tão merda, é tão lixo, que se você sofre algum tipo de abuso na infância, até você entender que você foi abusada, o seu estuprador, o seu abusador, o seu molestador, ele já está impune, porque o caso já expirou, já não vale mais. E esse foi o meu caso. Eu chamei um amigo meu, advogado, e o meu caso não daria mais em nada, porque já tinha passado bastante tempo, muitos anos. Já tinham passado 18 anos do ocorrido. Então nem cadeia esse desgraçado teve. Tá lá vivendo a vida dele, como se nada tivesse acontecido. Enquanto mulher, esse ano de 2022, eu também presenciei um relacionamento onde eu fui eu acho que não tem outra fala do que enganada. Acho que não tem outra forma. Nós, enquanto mulheres, estamos sempre sendo colocadas como burras pelo fato de sermos muita emoção, de sermos muito apaixonadas, de sermos muito intensas. E eu fui enganada por um homem que eu vivi 4 anos. E eu descobri que essa pessoa era um bandido. Acho que não tem outra palavra. E eu precisei aplicar a Lei Maria da Penha nele, para ele sumir da vida da minha família. Porque eu também tinha medo, muito medo. Medo de morrer.
ou dele matar alguém da minha família. Quando eu levanto a causa, quando eu levanto a minha mão, quando eu levanto uma mulher, quando eu enalteço uma mulher, quando eu bato no meu peito e digo que eu sou feminista, eu não estou entrando numa moda, eu não estou entrando num partido político, eu não estou falando sobre uma frase ou uma palavra que tem um significado frouxo. Eu estou falando sobre uma causa que estrutura a minha existência nessa vida. Eu estou falando sobre quem eu sou. Eu estou falando quem a Ingrid Xavier Henriques deixou de ser para que a Ingrid Pedrosa existisse. Eu sou uma mulher forte porque eu precisei me tornar uma mulher forte. Se hoje eu não aceito que homem nenhum faça absolutamente nenhum tipo de graça, vou usar esse termo comigo, se eu sou rude, se eu sou intolerante, é porque eu tô muito doída. E eu acredito que as pessoas tenham que ter muito cuidado para falar sobre a dor dos outros, sobre a causa dos outros. Esse projeto é um projeto que não fala só da minha dor. Eu fui pro Instagram e peguei frases de muitas mulheres. Mulheres que sangram assim como eu. Que se tivessem a oportunidade de estar aqui do meu lado falando, teriam histórias muito piores do que a minha. Eu precisei de um tempo depois que eu fiz a denúncia na Lei Maria da Penha, porque eu tive que ouvir se acontecesse alguma coisa de errado com a minha família, depois que eu fiz a denúncia, eu teria que arcar com as consequências. Mais medo. A gente está sempre sendo subjugada se as nossas escolhas estão certas. Eu quero ser legitimada enquanto mulher. Eu quero que olhem para mim enquanto ser humano, independente da minha cor, independente do meu gênero. Mas acredito que nesse mundo isso vai ser impossível. Mas até o final dos meus dias eu luto para abrir portas para que mulheres que venham depois de mim vivam em um lugar mais democrático, mais acessível, mais livre e que elas tenham uma vida melhor do que a minha. Porque hoje eu sou muito mais feliz. Eu não uso correntes, eu não uso sutiã, porque mulheres bruxas, malucas, surtadas, lá atrás queimaram tudo isso. Mulheres ancestrais abriram esse caminho e eu tô aqui para abrir caminho para muitas outras. Eu espero que o dia 8 de março seja diferente para vocês que assistiram esse documentário, porque ele não é um dia de parabéns, um dia de festejar. Ele é um dia de luta por tudo que ainda precisamos conquistar e um dia de luto por tudo que perdemos todos os dias por ainda sermos quem somos, mulheres, à margem da sociedade. Eu acho que foi a conversa mais difícil e mais importante que eu já tive com a minha mãe. A gente sempre acha que sabe de tudo, né? Porque a gente sabe o que nos contam. As mães, elas eram mulheres antes da gente chegar aqui. E elas tinham uma vida. E o que a gente sabe é o que elas contam. A minha mãe sempre fala da infância dela de uma maneira muito perturbada. Ela morou com o pai até eles se separarem, os meus avós. Minha avó era muito velha e muito pobre. E ela não tinha uma casa, então ela precisou morar na casa das filhas dela.
cada casa dessas filhas que a minha mãe morou, ela foi abusada por alguém. E para minha mãe, sair de casa significa perder a proteção. E para ela isso é uma questão muito dolorida até hoje. E ela me contou isso chorando muito e ela me agradeceu. Ela disse, você é inspiração para mim. Ela me disse, hoje eu entendo seu feminismo. Minha mãe sempre criticou muito eu dizer que sou feminista. E eu sempre tentei explicar para ela o que é o feminismo, o que é o movimento feminista. E aí hoje, com 56 anos, a minha mãe me olha chorando e me diz, obrigada por lutar por nós. Isso foi uma das coisas mais fortes, mais difíceis e mais bonitas que eu já ouvi. A minha mãe foi abusada por vários homens diferentes. E ela chegou a contar de alguém pra minha avó. Minha avó era revoltada, minha avó quebrou a cara desse homem. Mas a minha avó não tinha estudo, naquela época tudo era muito mais obscuro do que hoje, né? Não tinha internet, delegacia pra mulher. Se hoje a delegacia para mulher ainda é precária, a gente é recebida por homens que mal acreditam na nossa história, ainda mais naquela época. E a minha mãe, ela me pediu muito perdão. Ela disse, como eu passei por tudo isso, eu não queria que você tivesse passado. E eu falei, mãe, mas eu não tenho nenhum tipo de raiva, de tristeza ou qualquer coisa por você. Mas a minha mãe precisava muito ouvir que eu perdoava ela, porque ela não conseguia se perdoar. Quantas crianças, mulheres, são abusadas todos os dias no Brasil? Nosso corpo, ele é visto como como um objeto que pode ser tocado, pode ser usado para o bel prazer de um homem. E o movimento que eu acredito, ele coloca os nossos corpos em protagonismo, onde nós decidimos o que fazer com ele. Onde uma criança tem direito de ter a sua infância não violada. Onde uma criança tem direito de ir e vir sem ter medo de ser tocada, de ser machucada por um homem. Isso é muito duro. Mulheres como a minha mãe, mulheres como eu, mulheres como vocês, como tantas outras, sangram todos os dias por feridas abertas que são muito difíceis de cicatrizar. A minha mãe disse, por favor, use a sua voz para falar sobre minha dor. Ela me disse, são 56 anos calada e é a primeira vez que eu tenho coragem de falar sobre isso, porque você me inspirou. O meu feminismo, o que eu acredito, é isso. Quebrar o silêncio de mulheres para que a gente possa fazer com que isso nunca mais aconteça às gerações que estão por vir. Para que a gente crie homens decentes e melhores, para que não só mulheres precisam se proteger, mas para que homens entendam que eles não podem atacar. A minha mãe é o meu maior orgulho, a minha maior fonte de inspiração. E hoje, mais do que nunca, uma mulher forte, guerreira e inspiradora. Mulheres inspiram mulheres. E esse documentário é sobre isso.